livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 1 a 23. Esse é o texto da nossa reflexão. No boletim nós colocamos um texto menor, até mesmo por questão de caber no boletim, mas eu quero meditar com vocês sobre um episódio vivenciado por José. E eu gostaria de aconselhar você a ler na sua casa a história de José. Começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. É uma linda história de um jovem que se tornou primeiro-ministro do Egito. A história de José, ela é linda, ela é maravilhosa, e ela tem muitas lições para nos ensinar. Mas quem foi José? José foi um dos filhos de Jacó, que ele teve com Raquel. Na verdade, Jacó teve 4 esposas. Naquele tempo, a poligamia era tolerada no Antigo Testamento, e José teve 4 esposas. Mas ele amava somente uma, que era Raquel. E com Raquel ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Benjamim era o mais moço. E José, ele possuía tantas qualidades, tantas características singulares, que ele conquistou o coração de seu pai. Aqui eu não quero entrar no mérito da questão, de maneira nenhuma. Eu não quero aqui tratar da questão do preferencialismo de Jacó, porque ele teve, tanto que ele fez uma túnica de várias cores para José. Isso demonstrava que ele tinha uma predileção por José. Mas não era também de menos importância dizer que José era alguém cativante. Era um jovem íntegro, um jovem temente a Deus, que amava a Deus, amava seu pai, amava sua família, e por conta do seu amor e do seu zelo para com o Senhor, José desenvolveu algumas características, e uma delas foi a sua não conformidade com os erros de seus irmãos. Os irmãos de José eram totalmente antagônicos a José. Eram homens perversos, eram homens maus, eram homens de índole duvidosa, homens de caráter duvidoso, não agiam corretamente, agiam desonestamente, não eram pessoas confiáveis. E a Bíblia vai dizer que José constantemente levava más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Isso foi despertando no coração dos irmãos de José um ódio por ele, algo incontrolável. José também tinha um dom dado por Deus, que era o dom de interpretar sonhos. E certa vez, ele havia tido um sonho, quando ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele sonhou que eles estavam no campo atando os feixes de trigo, e que de repente 11 feixes de trigo se curvam diante do feixe de trigo de José. Tudo isso foi despertando no coração dos irmãos de José um ódio que seria mais tarde evidenciado por aquilo que eles fariam. Um dia, José foi visitar os seus irmãos, amando de seu pai, em Dotã, para ver como eles estavam e saber o que é que estava acontecendo, porque os pastores naqueles tempos, eles ficavam migrando de um lugar para o outro, procurando pastagens para as ovelhas. E eles estavam agora em Dotã. E José, quando foi se aproximando dos seus irmãos, os seus irmãos disseram: lá vem o sonhador. Alguns quiseram matá-los, outros o jogaram num poço que não havia água, quando uma caravana de ismaelitas apareceu e eles venderam José para os ismaelitas. Ele foi vendido por seus irmãos. Os irmãos pegaram a túnica de várias cores de José, mataram uma das ovelhas, tingiram essa túnica de sangue e disseram para o seu pai: veja só se essa é a túnica do seu filho. Jacó pegou aquela túnica toda rasgada, deduziu que algum animal feroz o havia pego e matado, e ele então é tomado por uma profunda tristeza, e ele chorava José todos os dias. Mas na verdade José estava vivo, sendo conduzido para o Egito. Lá no Egito, e aí sim é o objeto da nossa reflexão nessa noite,
Lá no Egito, um oficial da guarda de Faraó chamado Potifar compra José dos ismaelitas e leva para sua casa. José, irmãos, era um rapaz tão sensacional no seu comportamento, na sua postura, que logo Potifar viu nele alguém capaz de administrar os seus bens. Dá para imaginar o que é isso? Você compra um escravo, leva esse escravo para sua casa, e na sua casa você percebe que ele tem habilidades administrativas, e você entrega todos os seus bens para ser administrado por um escravo. Observe só quanta responsabilidade estava sobre as costas de José. Quanta responsabilidade José tinha naquele momento, e ele agora não era mais simplesmente um escravo, mas era um mordomo, cuidando dos bens, cuidando de toda a casa de Potifar. Isso tem um propósito, porque depois, no final dessa contextualização, vocês vão ver o porquê. Mas o fato é que José estava vivendo agora dentro de uma casa confortável, tinha a confiança do seu senhor, o seu senhor confiava nele, ele agora vivia no meio da fartura, administrava a fartura, e a vida transcorria maravilhosamente bem. Mas escute, será que Satanás ia deixar isso assim, sem algum tipo de investida? Claro que não. A esposa de Potifar, não sabemos o nome, não sabemos a linhagem, não sabemos a idade, mas a esposa de Potifar pôs os olhos em José. E o texto bíblico vai dizer que José era de porte, não é um porte bonito, ele tinha um semblante bonito, ele tinha uma boa aparência. E nós estamos falando aqui de um rapaz entre 18 e 19 anos. Um rapaz muito vistoso. E a esposa de Potifar começou a assediar José. Começou realmente a se insinuar para José, e pelo que nós podemos observar no texto, ela não se contentou apenas em se insinuar. Por que ela fazia isso, irmãos? Porque as mulheres egípcias, de acordo com os hieróglifos que nós temos, aquilo que a arqueologia descobriu, percebe-se nas gravuras, principalmente no Cairo, no Egito, foram descobertas sepulturas de faraós, e lá nas paredes estão retratados figuras femininas, mulheres muito belas. As egípcias eram muito vaidosas, cuidavam muito da sua própria aparência, eram mulheres muito belas, e ela começa a se insinuar e começa a assediar José. O que me chama a atenção em José, o caráter de José, a postura de José é tão ilibada que ele começa a resistir aos ataques, ao assédio da esposa de Potifar. E chega um momento que ela é tão veemente no seu ataque, ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo de número 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José disse não às investidas daquela mulher. Mas vocês acham que ela se deu por satisfeita? Claro que não. Ela continuou o seu assédio. E o tempo inteiro ela dizia para José, deite-se comigo, deite-se comigo. Um dia, e você não pode desprezar esse versículo no texto, o versículo de número 11. Veja só o que o versículo de número 11 nos diz. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, preste atenção, e nenhum dos da casa estava ali. A mulher então de Potifar, percebendo isso, veja só o que ela faz no versículo 12, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo,
deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Queridos, preste atenção em algo que eu vou te dizer agora. Você acha que José tinha um S no peito? Você acha que José, ele tinha recebido poderes de Krypton? Era um super-homem? Não. Sabe quando José sai, ele foge dela? Eu tenho no meu coração, se vocês me permitem, que José estava chegando no seu limite. Se José permanecesse ali, naquela conjuntura, aceitando as investidas da esposa de Potifar, eu tenho no meu coração, e aqui eu peço licença à igreja para que eu possa levantar uma conjectura, não vou falar nenhuma heresia, mas eu tenho no meu coração que talvez ele cederia. Sabendo dos seus limites, repito, nós estamos falando de um jovem entre 18 e 19 anos, hormônios à flor da pele. Sabendo dos seus limites, o que ele faz? Ele foge, ele sai correndo, deixando sua roupa nas mãos da esposa de Potifar. Provérbios capítulo 3 nos diz uma coisa muito interessante: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e foge do mal. Às vezes nós temos que fazer isso, literalmente, fugir, bater em retirada. Não pense você, não pensemos nós, que nós iremos, por nossa própria capacidade, conseguir dizer não em determinadas circunstâncias, porque não conseguiremos. José sabia disso. O que ele faz? Ele foge. Para mim, no meu entendimento, eu não vi isso em nenhum comentário, mas eu tenho paz para dizer que José estava chegando no seu limite, e ele sai correndo. A mulher rejeitada, dá para imaginar o que é uma mulher, como a esposa de Potifar, muito provavelmente uma mulher bonita, senhora da casa, uma mulher que mandava e desmandava, mas não estava conseguindo exercer nenhum tipo de domínio sobre José. Dá para imaginar como essa mulher ficou ferida no seu ego. Quando Potifar chega, o que ela faz? Ela mente. Ela mente. Veja só o que ela vai dizer. Veja só. E ela pôs a sua roupa, versículo 16. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Quem é esse senhor aí? É Potifar. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Versículo 19, e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele ali na casa do cárcere. Por conta da recusa de José em dizer não para o assédio de uma mulher, ele foi parar na prisão. Ele saiu do posto de mordomo para o posto de prisioneiro. Ele saiu da fartura para a escassez. Ele saiu da honra para o vitupério, para o escárnio. E sabe quanto tempo ele ficou preso? Sabe quanto tempo, igreja, José ficou preso, porque ele foi capaz de dizer não? 13 anos. 13 anos. Lá no cárcere, o que acontece? O seu caráter vem à tona.
a sua postura ilibada vem à tona, e ele conquista a confiança do carcereiro, que lhe entrega os presos, para que estes fossem cuidados por José. Vocês já sabem a história, lá no cárcere ele vai interpretar o sonho do copeiro mor e do padeiro mor. O padeiro mor morre, como José havia interpretado, o copeiro mor é restituído, é restabelecido a sua posição, ele se esquece de José, até que Faraó tem um sonho, José é chamado perante Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó, e devido a isso, ele é elevado ao posto de primeiro-ministro do Egito. Ele se torna a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Ele foi treinado na casa de Potifar, para aprender a administrar a abundância. Depois ele foi treinado no cárcere, para aprender a administrar a escassez. Por quê? Porque no sonho de Faraó, haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez da terra do Egito. Para ambas as situações, José havia sido treinado pelo Senhor. Esse moço me ensina muita coisa, e esse texto despertou em mim uma grande ideia. Existe uma grande ideia nesse texto. Qual é a grande ideia desse texto? Que eu gostaria de mostrar para você. É possível permanecermos fiéis a Deus num contexto de grande provação. É o que Deus espera de nós. Vivermos diante de Deus, servindo a Deus, caminhando diante de Deus, num contexto favorável, é muito fácil. Somos realmente evidenciados como cristãos quando temos a capacidade de permanecermos fiéis em contextos desfavoráveis, e foi o que aconteceu com José. Você acha, meu irmão, minha irmã, que para um rapaz de 18, 19 anos, ficar sendo o tempo todo assediado por uma bela mulher dentro de casa, uma mulher que não lhe dava sossego, vocês acham que foi fácil para José? Vocês acham que foi fácil para José ter que lutar contra os seus instintos? Porque embora José fosse um crente, fosse alguém que temesse a Deus, ele era de carne e osso, e todos os crentes da palavra de Deus, nós estamos falando de homens e mulheres que tinham sangue correndo em suas veias, e esses homens e mulheres foram submetidos a provas terríveis, e eles foram capazes de dizer não. E é isso que Deus espera do seu povo, a capacidade de dizermos não, porque assim como José e tantos outros personagens da palavra de Deus, nós também somos provados o tempo todo. Eu quero pensar com você agora, esse texto, ele traz à tona algumas aplicações para a nossa vida. Olhando a vida de José, eu vejo a minha vida, eu vejo a nossa vida. Aliás, toda vez que nós estamos diante da palavra de Deus, precisamos nos ver ali, naquela situação. E José, ele foi capaz de dizer não em 3 situações. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Eu gostaria, e a minha oração é, que nós possamos ser fortalecidos pela palavra de Deus, porque amanhã pode ser você. Amanhã pode ser a sua vez de dizer não, ou dizer sim. Será que nós seremos capazes de agir como José, de sermos levados às últimas consequências, e sermos capazes de dizer não como José disse? Porque eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer para você aqui agora. Não sei qual o tempo, dure o tempo que for, talvez demore meses, talvez demore anos, mas Deus honra aquele que diz não. Ele honra. Ele honrou José.
Cada não que José proferiu, mais tarde ele foi honrado. Primeira coisa que eu aprendo com José, que ele foi capaz de fazer, e nós precisamos ser capazes de fazermos também: diga não à carne. Nós temos uma grande inimiga. Eu posso dizer uma coisa para vocês: é a maior inimiga que nós temos nesse mundo. A maior inimiga. Sabe qual é? É a nossa carne. E essa inimiga, ela possui algumas características sui generis, só dela. Primeiro, ela está anexada em nós. A carne não é um casaco que você desabotoa e tira e deixa em algum lugar. E você sai sem ela. Não. E quando eu estou falando de carne, eu não estou falando desse elemento, eu estou falando da nossa predisposição a pecar. A carne não é esse casaco que você desabotoa. A carne, ela está impregnada em você. Ela está impregnada em nós, grampeada, anexada. Onde quer que estejamos, onde quer que formos, a carne vai conosco. Você está lá no seu trabalho, a carne está lá com você. Você está andando pela rua, a carne está lá com você. Você está lá na sua universidade, a carne está lá com você. Você vai se deitar, a carne deita-se com você. Você se assenta na frente da televisão para ver algum tipo de programa, a carne está lá com você. Não há o que fazer com isso. É uma guerra constante. E Paulo vai dizer isso lá em Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne. É uma batalha incessante. A carne não nos abandona e ela tem alguns aliados terríveis. E um dos maiores aliados que a carne tem contra nós se chama sexo. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A derrocada da sociedade perpassa pelo sexo. Você olha a história da humanidade, você vê as culturas. Eu estou estudando história. E eu agora, inclusive amanhã eu tenho prova, mas eu até agora estudei a primeira matéria chamada História Antiga. E eu estudei sobre o Egito Antigo, eu estudei sobre a Grécia Antiga e estudei sobre a Roma Antiga. E quando você vai para as culturas desses países, você percebe que em muitas dessas culturas havia uma aplicação no que tange as questões sexuais, principalmente na Roma Antiga. A sociedade romana era uma sociedade totalmente pervertida pelo sexo. E hoje não é diferente. Irmãos, é lastimável o que eu vou dizer para você, mas eu não tenho tranquilidade para assentar no sofá da minha sala e assistir um filme com as minhas filhas, censura 12 anos, porque hoje, quando você vai ver um filme, censura 12 anos, questione primeiro, porque o sexo está lá. Ou ele está lá de forma direta, ou ele está lá de forma indireta. É incrível, você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Não há mais segurança para que os nossos filhos assistam um programa inofensivo. É incrível, o sexo está lá. Se você hoje observar de forma mais ampla, você vai na televisão, não sei se você gosta, eu não assisto, mas há aqueles que gostam de uma novela. O que é que está lá na novela? É impossível não haver isso numa novela. Sexo. Irmãos, essa questão é tão grave, mas tão grave, que o sexo se constitui hoje
num dos maiores desafios para a Igreja de Cristo. O que há de líderes religiosos, o que há de ministros do Evangelho que perderam seus ministérios por causa de sexo. O que há de casamentos desfeitos hoje, o número de divórcios e o número de casamentos desfeitos, o que é que está por trás, na maioria das vezes? Sexo. Hoje, na igreja, a quantidade de jovens que estão mantendo relações sexuais antes do casamento é assustador. Jovens que não estão tendo forças para se manterem castos e esperarem o momento certo, porque o sexo é uma criação de Deus, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom, e o sexo está incluído, mas o sexo precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Porque se ele não estiver debaixo do controle, ele se perverte e ele perde toda a sua conotação de santidade. O que há hoje de lares desfeitos por conta da pornografia, a pornografia está matando as pessoas, não fisicamente, mas está matando o coração, está matando a comunhão com Deus, está matando relacionamentos, casamentos afetados por conta da pornografia. Então observe comigo que o sexo é um dos maiores vilões da sociedade. Hoje existem pautas no Congresso Nacional que visam defender alguns direitos. O que é que está por trás? Sexo. Não se assustem com o que eu vou dizer para vocês. A Igreja de Cristo precisa estar de joelhos diante de Deus, orando e clamando pela misericórdia do Senhor, porque não vai demorar, nós estaremos às voltas, irmãos, com a possibilidade da legalização da pedofilia. Irmãos, não se assustem com isso, mas isso já é defendido por muitos. A pedofilia para muitos não é uma patologia, a pedofilia é apenas uma opção sexual. Então hoje nós temos um desafio, irmãos, nos manter puros, castos, santificados, num contexto, numa conjuntura totalmente pervertida pelo sexo. Hoje você não pode ter mais a alegria de usufruir de programas aparentemente inofensivos, porque você precisa peneirar os programas o tempo todo. O que é que eu posso ver, o que é que eu não posso ver, porque o sexo está o tempo todo batendo a nossa porta. É um dos maiores aliados que a carne tem. Ela tem outros, mas o sexo é algo terrível. O sexo é algo que verdadeiramente levou grandes homens de Deus, na palavra de Deus, a uma vergonha nacional. Haja vista o rei Davi. Olha o que aconteceu com o rei Davi. Qual foi o pecado cometido pelo rei Davi? O que é que estava por trás? Qual era a base do pecado do rei Davi? Sexo. Então eu faço um convite, principalmente aos meus jovens que estão aqui e aos jovens que namoram. Vocês que namoram, eu faço um convite para vocês, digam não a essa cultura pervertida e pecaminosa do sexo. Digam não, tenham coragem de dizer não para a carne de vocês, porque eu repito, eu já fui jovem, eu já tive hormônios à flor da pele, eu ainda sou, mas não sou mais como era antes. Eu já tive hormônios à flor da pele. Eu sei o que é dizer não para o sexo nessa cultura pregada pelo mundo. Eu sei que não é fácil. Mas existe graça. Existe misericórdia. Existe um Deus para o qual você pode se prostrar e orar. E pedir a Ele que te dê força. Porque é possível. José venceu. Ele disse não. E vocês jovens podem vencer também. Eu não tenho dúvidas disso. Eu faço um convite aos jovens da nossa igreja. Sejam santos, santifiquem-se, tenham um namoro santificado, porque Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês. Vocês não acham que eu já namorei?
Eu namoro até hoje, né? Deixa eu corrigir, senão depois lá em casa a coisa fica feia para o meu lado. Mas o fato é, eu já tive com a minha esposa, com a qual eu estou há 21 anos, o nosso momento inicial de namoro. Não foi fácil para nós. Tivemos nosso momento difícil. Mas, irmãos, o mesmo Deus que nos deu graça, é o Deus que vai dar graça para vocês. É possível manterem-se castos até o momento certo, para que Deus possa abençoar a vida sexual de vocês. Lembrem-se disso. Quero fazer um apelo para alguém aqui, nesta noite, que está sendo vencido pela sexualidade fora dos padrões de Deus. Apeguem-se em Deus, orem a Deus. Se você está sendo vencido pela pornografia, existe graça para você também. Existe um Deus que pode te fortalecer e soltar essas amarras, livrar você desse labirinto chamado pornografia. Esse Deus pode te ajudar a se livrar disso. Irmãos, existem instituições cristãs totalmente voltadas a dar assistência a crentes que estão sendo vencidos pela pornografia. Existem. Talvez você encontre algumas delas. Você pode, o ambiente é todo virtual. Ou então converse com alguém. Se você quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição. Existe uma coisa chamada sigilo de gabinete. Ninguém vai ficar sabendo. De repente colocar isso para fora, externalizar isso ajuda. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos a Deus. Vamos labutar juntos diante do Senhor. Mas vamos vencer essa cultura maldita do sexo. José disse não para a sua carne. Eu sei que não é fácil, mas há como vencer. José venceu e nós podemos vencer também. Diga não. Na hora que vocês estiverem diante dessa possibilidade, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está ali com vocês. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Naquele momento, antes de acessar a internet, antes de acessar o seu tablet ou o seu celular, ajoelhe-se e fale, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou para dizer sim para a minha pior inimiga, mas eu não quero ser vencido por ela. Dá-me força nesse momento, dá-me poder nesse momento, para que eu possa dizer não. Irmão, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tente vencer isso sozinho, não bata no peito e diga, eu consigo, porque você não consegue. Se José não tivesse o temor e a força espiritual que ele tinha, ele teria sucumbido às pressões da esposa de Potifar, mas ele foi capaz de dizer não, você também pode ser. Então eu aprendi essa primeira lição aqui. Diga não. Veja só o texto, que eu gostaria só que você visse, não é? Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo que tem, ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Agora preste atenção, como ele encerra, e pecaria contra Deus, porque todo pecado que você comete contra Deus. Por isso diga não. O sexo anda batendo a sua porta, o sexo está rondando o seu namoro, jovem. O sexo está rondando o seu namoro. Vocês estão aí naquela situação caótica, onde vocês não estão mais conseguindo se conter. Rendam-se ao Espírito Santo de Deus e vocês serão capazes de manter o controle. Diga não. Mas eu aprendi uma outra coisa aqui. Eu aprendi também que nós devemos dizer não às inúmeras oportunidades oferecidas no pecado. Veja só esse texto. Eu até grifei para te mostrar uma coisa muito importante. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Isso é muito importante. Isso não está no texto à toa. Isso não está no texto sem um objetivo.
Qual é o objetivo? Mostrar que José tinha inúmeras oportunidades diante de si. Você quer ver algumas oportunidades que José tinha? José tinha. Por exemplo, você concorda comigo? Ele tinha a oportunidade de tomar daquilo que era do seu senhor. Ele podia roubar alguma coisa de Potifar, ninguém estava em casa, quem saberia? Ele podia tomar. Potifar havia entregue tudo nas mãos de José. Ele podia pegar alguma coisa, às escondidas, ir guardando em algum lugar secreto, não sei, acumulando uma riqueza ilícita. José tinha essa oportunidade. O versículo de número 6 nos diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia. Olha só, irmãos, se José tomasse alguma coisa de Potifar, ele não ficaria sabendo. O texto bíblico está dizendo isso, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Você acha que se José tomasse alguma coisa de Potifar, Potifar ia sentir falta? Ele não tinha conhecimento de absolutamente nada, estava tudo nas mãos de José. Ele tinha essa oportunidade. Ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de seu senhor sem o menor esforço. É o que está lá no versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. José não era perfeito, José tinha falhas, tinha pecados, mas se tem uma coisa que José não tinha, era mau caratismo. Ele era um servo de Deus, ele era um homem que temia a Deus, e ele recebeu uma proposta que para muitos parecia ser irrecusável, mas para ele era totalmente recusável, porque ele era um servo do Deus Altíssimo. O que é comum para os outros, não pode ser comum para nós, porque como foi tratado no retiro, estamos vivendo num mundo invertido. O que é comum para o mundo, não é comum para o servo de Deus. O mundo olha para as nossas posições, para as nossas atitudes, e começa a nos depreciar, começa a usar de argumentos para nos depreciar. Mas por quê? Porque para o mundo tudo pode, tudo é comum, mas para o cristão não. Então José teve diante de si a possibilidade, a oportunidade de se deitar com a mulher de seu senhor, sem o menor esforço. Irmãos, de acordo com o versículo 11, José tinha até mesmo a oportunidade de fugir. Ele poderia fugir, ele poderia sair da casa de Potifar, pegar algumas coisas que ele havia talvez roubado de Potifar, garantir de alguma forma uma saída do Egito e fugir, quem sabe tentar voltar para a casa de seu pai. José podia ter feito isso, mas o tempo todo, diante das oportunidades que o pecado colocou diante dele, ele disse: não. Quantas oportunidades nós temos para pecar durante o dia? Quantas oportunidades você teve para pecar hoje? Quantas você ainda terá? O Senhor disse uma coisa para Caim, quando Caim matou Abel: o pecado jaz à porta. Onde você vai, você tem diante de você duas possibilidades. A possibilidade de dizer sim para o pecado, e a possibilidade de dizer não para o pecado. Quando você diz sim para o pecado, o máximo que você tem é um prazer momentâneo. Mas quando você diz não para o pecado, o que você terá é uma recompensa eterna. Quantas oportunidades você teve hoje? Quantas oportunidades você teve hoje para pecar? Quantas oportunidades você terá essa semana para pecar? Quantas vezes o pecado vai bater a sua porta e vai se apresentar para você como a mulher de Potifar se apresentou para ele? Eu não sei, mas eu tenho certeza que você terá. Você essa semana terá a oportunidade de se tornar, talvez, alguém de sucesso, mas de forma ilícita. Você terá a oportunidade de adquirir vantagem
de forma ilícita, o tempo todo. Eu não vou ficar aqui dando exemplos, mas o tempo todo nós temos diante de nós a oportunidade de pecar. Não faltará para você oportunidades para que você peque, mas a palavra de Deus, nos mostrando, através de José, nos aconselha nessa noite: diga não para as inúmeras oportunidades oferecidas pelo pecado. Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Charles Spurgeon: pecado, deixa eu ler aqui, pecado e inferno estão casados. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Talvez você tenha dito sim para o pecado hoje. Talvez você esteja aqui nesta noite com o seu coração despedaçado, porque é isso que o pecado faz, é isso que Satanás faz. Satanás coloca diante de você a oportunidade, ele tem a sua carne para usar contra você, e ele coloca diante de você a oportunidade para que você possa pecar. E quando você peca, ele te acusa, e ele começa a dizer inverdades para você, porque é tudo mentira, mas ele quer que você acredite: você não vale nada, você é um crente meia boca, eu não sei para que você está na igreja, as pessoas lá não sabem quem você é verdadeiramente, você está enganando todo mundo naquela igreja, menos a mim, você não me engana, você não é crente coisa nenhuma, e você vai sendo oprimido pela culpa. Você sabe que aquele pecado tornou possível as acusações de Satanás, e ele vai colocando peso em cima das suas costas, e você vai se sentindo culpado, culpado, culpado. Escute, existe arrependimento, existe perdão, existe graça. Você pode se recuperar agora se você confessar o seu pecado, receber o perdão de Deus e começar de novo. E na próxima vez você diga não. É isso que nós temos que fazer. E eu aprendi, caminhando para o final, eu aprendi a última lição aqui, e eu quero compartilhar com você. A última lição que eu aprendi: diga não, mesmo quando isso ocasionar perdas. Diga não, mesmo quando isso ocasionar perdas. Veja só, versículo 16 a 20. Olha só. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Diga não, mesmo quando você tiver que perder alguma coisa. Às vezes nós vamos perder alguma coisa por dizermos não. Você pode perder o seu emprego, sabia disso? Foi tratado isso lá no retiro, achei muito relevante. Às vezes o seu patrão vai fazer uma proposta para você que vai contra a sua fé. O que você vai falar? Você vai falar sim para o seu patrão e ir contra as suas convicções? Ou você vai dizer não para o seu patrão e correr o risco de perder o emprego? Às vezes você vai perder o emprego, às vezes você vai perder, escute, às vezes você vai perder um relacionamento. A sua namorada vai dizer para você o seguinte: você escolhe, ou você continua nessa sua fé, ou você continua comigo. O que você vai dizer? Ou vice-versa. Às vezes o namorado vai dizer. Eu conheço a história de um irmão em Cristo, que ele começou a frequentar a igreja, começou a ouvir o evangelho, aquilo foi entrando no coração dele, foi modificando a sua vida, e ele foi sendo tomado por aquela graça maravilhosa,
e ele se entregou a Cristo, fez a sua decisão por Cristo, se tornou alguém transformado por Cristo, foi para a classe preparatória para batismos, fez todo o curso de batismo e decidiu, quero ser batizado. Quando ele disse isso, quero ser batizado, o pai dele disse para ele, se você for batizado nessa igreja, você não tem mais pai. O que você faria? Se você for batizado nessa igreja, você não tem mais pai. Ele disse, pai, o Senhor sempre continuará sendo meu pai, mas eu não posso negar a minha fé. E ele foi batizado. E ele ficou 2 anos sem ter nenhum tipo de relacionamento com o pai, porque o pai não aceitava. 2 anos depois, algum tempo antes do pai falecer, é que o pai foi se abrindo para ele novamente, mas ele perdeu o relacionamento com o pai. Quando ele ligava para a mãe, ele queria falar com o pai, e o pai disse, não tenho filho. Eu recebo todos os dias e-mails na minha caixa de e-mails de histórias de pessoas, principalmente nesses países onde o cristianismo é perseguido, pessoas que se rendem a Cristo e passam a ser perseguidos pelos próprios familiares. Alguns deles são mortos pelos próprios familiares. Eu não posso mentir para você, dizer não significa perder, e muitas vezes você vai perder. Você que é empresário, por dizer não a determinadas posições, você pode perder clientes. Jesus Cristo nos diz uma coisa muito interessante lá em Lucas capítulo 9, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você está disposto a perder alguma coisa por amor a Cristo Jesus nessa noite? Uma vez eu tive uma experiência com uma jovem que chegou perto de mim e disse, pastor, eu estou numa situação dificílima na minha empresa. O que é, minha irmã? Pastor, eles estão me forçando a tomar uma decisão que eu não quero tomar. E eles disseram que se eu não tomar essa decisão, eu serei demitida. E eu disse, minha irmã, perca o emprego. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 25, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja fiel ao Senhor, irmã, e o Senhor te honrará. E ela disse, pastor, estou mais convicta do que nunca, não vou ceder. E se eles me mandarem embora do trabalho, que me mandem, eu estou disposta a perder por amor a Jesus. Passou-se 10 dias, ela disse, pastor, preciso conversar com o senhor. E eu disse, tudo bem. Ela foi lá no meu gabinete, na minha antiga igreja, e eu disse, pode falar, minha querida. Ela disse, pastor, o senhor não há de ver que a situação na igreja inverteu? Aqueles que queriam que eu assinasse o documento foram demitidos, e eu, por não ter assinado, mantive meu emprego. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes Ele deixa você ir até na pontinha, para ver se você realmente vai se manter irredutível. E quando você diz não, Ele honra você. Então diga não, mesmo se isso ocasionar perdas. Mesmo se isso ocasionar perdas. Eu aprendi algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, além dessas que eu apresentei para vocês, dizer não é uma questão de convicção. José tinha convicções, e ele não abriu mão das suas convicções. Dizer não é uma questão de compromisso. Compromisso com Deus. Quem quer ter compromisso com Deus de verdade, vai passar a vida dizendo não. E dizer não é uma questão de coragem. Dizer não é uma questão de coragem. Queridos, no dia 28 de março de 1849, 28 de março de 1849, 14 cristãos foram condenados à morte em Madagascar. Pelo simples fato de estarem pregando a palavra de Deus. Eles foram capturados, sentenciados à morte,
foram levados para o alto de um precipício, foram amarrados e içados, ficaram dependurados por uma corda, em cima de um precipício com mais de 100 metros de altura. Essa corda estava amarrada numa grande pedra e o carrasco com a faca na mão. Aí, para não dizer que os capturaram eram clementes, eles disseram: renuncie à sua fé e nós soltaremos vocês. Cada um dos 14 cristãos disseram: não. Não vamos negar Cristo. Não vamos negar a nossa fé. E aí saiu a ordem: corte. E o carrasco cortou e eles despencaram 100 metros e se despedaçaram no chão e entraram na glória. E se fosse você? E se fosse eu? Por isso tem uma frase, e eu encerro. Deixa só essa frase. Não está escrito: muito bem, servo bom e bem-sucedido. E sim, muito bem, servo bom e fiel. No último dia, o que realmente será levado em conta não é o nosso sucesso, e sim a nossa fidelidade. Seríamos capazes de dizer não num contexto desfavorável como José? Você hoje, depois de tudo que foi dito, entende da parte de Deus que você tem dito sims demais e que está na hora de começar a dizer não na sua vida? Você reconhece, a partir de hoje, que de repente você precisa mudar sua postura diante de Deus, ser mais corajoso, ser capaz de dizer não para aquelas propostas que Satanás tem colocado diante de você. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar a mão, eu não quero expor você, mas eu quero que você ore comigo nesse momento. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida de José, esse personagem fantástico. Obrigado, Senhor, porque José nos envergonha. Quantas vezes nós temos diante de nós a possibilidade de dizer não, e nós cedemos, porque ficamos com medo de perder, porque que ficamos com medo de sermos expostos e as pessoas zombarem de nós, porque ficamos com medo de dizer não e aquilo não levar a lugar nenhum, vivermos alienados do mundo. Ficamos com medo de perder as oportunidades que o mundo nos dá, de aproveitar aquilo que ele tem para nós e simplesmente dizemos sim. Muito obrigado por ter deixado a história desse jovem registrada para nós na sua palavra. Permita que nós tenhamos a coragem que ele teve, permita que nós tenhamos as convicções que ele teve, permita que nós tenhamos a força que ele teve, porque eu sei, ó Deus amado, que daqui a pouco, quando sairmos daqui, já teremos diante de nós a possibilidade de pecar. Teremos diante de nós a possibilidade de dizermos sim para a nossa carne, porque ela vai sair daqui conosco. Ó Deus, dá-nos vitória. Dá-nos vitória, Senhor, contra a nossa carne. Ajude-nos a dizer não, 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 quantas vezes forem preciso, sabendo que o Senhor está computando todos esses nãos, e eles serão revertidos num grande sim, diante da sua glória um dia. Muito obrigado pelas lições que aprendemos. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.